Olá pessoal, estamos de volta a apresentar mais um programa Velocidade Máxima e hoje a gente vai mostrar como foi a final da temporada 2022 da categoria Endurance Brasil. São 4 horas de prova, a final em Interlagos. Saudações a você que está conosco no Band Esportes para o último grande dia de automobilismo no Brasil nesta temporada. É a grande final do Império Endurance Brasil, um formato inédito, uma rodada dupla no templo do automobilismo brasileiro, no Autódromo de Interlagos. Recebeu uma prova de 3 horas de duração ontem pela manhã, recebe uma prova de 4 horas de duração. Daqui a pouquinho, largada a qualquer momento em Interlagos para a 8ª e última etapa do campeonato do Império Endurance Brasil. Eu sou Jefferson Kerner, estou aqui com o comentarista Lipe Paiga, com o repórter Bruno Império, com os convidados que vão se alternar ao nosso microfone durante a transmissão. Com você ligado conosco a partir de agora no Band Esportes. Uma temporada recheadíssima de velocidade em todos os canais do Grupo Bandeirantes de Comunicação e sendo coroada com uma grande final que se anuncia do Império Endurance Brasil. Com briga pelo título na classificação geral do campeonato, com briga pelo título em quase todas as categorias. Este dia abafado, 26 graus a temperatura ambiente, até parece que está um pouquinho mais, 39 graus, 19 km por hora o vento, 50% a umidade do ar e a chuva que pode aparecer a qualquer momento, porque foi assim ontem. A chuva estava, como se diz no Brasil há muito tempo, estava lá na represa, veio da represa em 2 minutos, choveu uns 5 ou 10 minutos mais ou menos entre a linha de chegada e a saída da curva do sol, embananou tudo, a corrida até terminou um pouquinho mais cedo e foi um movimento determinante para decidir aí os rumos da prova, para decidir o resultado da prova. Teve acidente, teve algumas mudanças de posição naquele momento. A chuva também é um componente que deve ser observado. A primeira chamada da nossa transmissão é lá direto do grid com o nosso repórter Bruno Império. Vai, Bruno! Boa tarde, amigos ligados no Império Endurance Brasil, aqui no Band Esportes. Realmente a prova hoje promete bastante, uma prova longa de 4 horas de duração. Eu tô lá do Ricardo Maurício, que ontem sofreu com a chuva aqui em Interlagos, a chuva que despencou em Interlagos, só na reta de chegada, né? Só aqui no finalzinho, você acabou batendo na saída do S, mas hoje vem com um carro novo. Qual que é a expectativa para a prova de hoje, Ricardinho? Bom, vamos tentar finalizar a prova, né? A gente tá vindo aí com um carro que a gente foi campeão em 2017. É um GT3R do antigo, né? Da versão antiga. Vamos largar do final do grid, mas eu acho que essa prova realmente é mais para o público, para a categoria. Primeiro, parabenizar a equipe pelo feito que eles tiveram aí. O carro estava parado, encostado, reviraram tudo aí para deixar ele em ordem, para a gente tentar aí fazer um grande show aí para quem está presente, para quem está assistindo de casa. Boa sorte de carinho na prova de hoje. Jefferson. Valeu, Bruno Império. Os carros vão para a volta de apresentação. Momento de conferir o grid de largada. Daqui a pouquinho a primeira participação do Lipe Paiga também pelo Band Esportes. Pole position de Sérgio Gimenez e Aldo Piedade Júnior na estreia do Sigma P1 G5. Só 20 milésimos melhor na média de volta da segunda melhor volta de cada piloto do que Vicente Origi e Gustavo Quirilla, que completam a primeira fila. Segunda fila, Ligier de Guilherme Boturi e Gaetano de Mauro e o AJR do Emílio Padrão, Marcelo Viana e do Fernando Rache. Terceira fila do grid, brigando pelo campeonato, esses 2 carros aí da equipe JLM. Fizeram dobradinha ontem. Rob Pérez, César Ramos e Sarim Carlesso, ao lado de Pedro Queirolo e Davi Mufato. Na quarta fila teríamos a gineta de Fábio Wagner e Pedro Ebrahim. Bateu ontem, não compete. Larga então a JR do Ricardo Rodrigues, Leandro Romera e Pietro Rimbano. Quinta fila do grid, a JR do Henrique Assunção e Fernando Fortes, também ainda vivo na briga.
ao lado largaria o AJR do Oswaldo Scher, Vitor Gens e Lucas Couto também quebrou e não compete. Sexta fila, Alexandre Finardi, Márcio Mauro e Arthur Leiste. Teríamos também o Nelson Monteiro, não vai correr. Ao lado está o pole da GT3, Xandinho Negrão e Marcos Gomes, muito perto do título entre os GTs. Sétima fila do grid, aparecendo aí com a BMW do Átila Abreu e do Léo Sanches, junto do Mercedes, do Ricardo Batista e do Kaká Bueno. Apenas o Kaká ainda vivo na briga. Oitava fila, vencedores da GT3 ontem, Guilherme Figueiredo e Júlio Campos, ao lado do McLaren, do Marcelo Ran e do Alan Kodair. Na nona fila do grid está aparecendo aí o Porsche de Marcel Visconde, Ricardo Maurício e Marçal Miller, e a Mercedes do Rick Bonadil, do Rodrigo Pacheco e do Alan Hellmeister. Décima fila do grid, de volta, Ferrari 488 GT3 da Via Itália, Chico Longo e Vitor Franzoni. Junto deles, o MCR Grand Am da classe P2, com o Fernando Poeta e o Cláudio Ricci. 11ª fila, mais um AJR, Anderson Toso, Adriano Baldo, o Gabriel Robby, também o Gustavo Martins está nesse carro. Ao lado, pole da classe P2 Light, Zé Vilela, Luiz César Oliveira Júnior, Guga Guizo e Eduardo Souza. 12ª fila, MRX do Ricardo Hag e do Mário Marcondes. 24º lugar, nós tivemos ali o Porsche também aparecendo. 13ª fila, André Moraes Júnior, Flávia Brunhosa, junto da BMW do Henry Visconde, do Lucas e do Vitor Foreste. 14ª fila, Bruno Xavier, Tom Filho e Luiz Lande no Porsche GT4, ao lado da Mercedes GT4, do Adalberto Batista e do Ramon Alcaraz. São os 28 carros listados, ainda tem para fazer parte da prova. Um carro que não correu ontem, corre somente hoje. O protótipo MRX, o protótipo MC Tubarão 12, perdão, baseado num chassi de MRX, com o Paulo Souza e o Galide Osman. E vamos ter também um outro Porsche da GT4, né, com o Danilo Dirani, o Jacques Quartiero, eles brigam pelo título, e também o Marçal Miller. São os carros que vêm para a largada, que vai acontecer dentro de instantes. Você vê já na subida do café o pelotão alinhado e as luzes do safety car apagadas. Vamos ter a última grande prova de automobilismo no Brasil em 2022, tendo sua largada acontecendo dentro de instantes. É o Império Endurance Brasil, no Templo de Interlagos, que já reservou fortíssimas emoções ontem, e assim será hoje, com a briga pela vitória, com tanta briga por campeonato acontecendo na classificação geral em praticamente todas as categorias. Lá vem eles, o safety car vai tomar de forma abrupta o rumo dos pits. Quando a luz vermelha apagar, vamos ter a largada. O Sigma P1 G5 do Sérgio Gimenez e do Aldo Piedade Júnior comanda o pelotão e a largada. Luzes apagadas, bandeira verde. Começa a última etapa da temporada. Começa a prova que encerra a temporada do automobilismo no Brasil. A grande final do Império Endurance Brasil 2022. Sofreu um ataque ali o Gustavo Quirilla da LG com Gaetano de Mauro, mas conseguiu sustentar o segundo lugar. Sérgio Gimenez no Sigma mantendo a ponta. Todo mundo passando limpo pelas duas pernas do S do Senna. A Ferrari dando combate ali por fora com o Chico Longa. Aqui Gustavo Quirilla vem para tentar assumir a liderança. Tomou uma fechada de porta do Sigma com o Serginho Gimenez. Ricardo Batista disputando posição ali no meio. Você vê o Porsche modelo anterior da equipe Stuttgart vindo lá de trás. Estava indicado para largar no meio do pelotão. Como houve a troca do carro em função do acidente de ontem, eles largaram do fim do grid. Primeiros movimentos da prova, primeira volta acontecendo com os 4 primeiros, um engatado na traseira do outro. Momento para a nossa primeira participação pelo Band Esportes, do comentarista do Império Endurance Brasil, nosso querido Lipe Paiga. As primeiras impressões da prova e a expectativa da disputa do título. Alô, Lipe. Boa tarde, Jefferson. Boa tarde, você, assinante do Band Esportes. Estamos aqui direto de Interlagos e a corrida já começou com muita gente ameaçando, mas a gente viu o pessoal bem mais cauteloso. Hoje que é a disputa do título, né? A gente tem 50% de pontos a mais em disputa, a gente viu o pessoal andar um pouco mais tranquilo. Então a gente está vendo agora o carro 12 liderando, mas o carro 444, que ontem não largou muito bem, agora já vem pressionando o carro do Gimenez. Primeira volta completada, a melhor volta da prova exatamente do carro 444, com um tempo de 1:33.444. Gustavo Quirilla tentando assumir a liderança a todo custo nesse começo de prova. Essa disputa aí é entre o Ricardo Batista da Mercedes e a BMW, toda em azul com Léo Sanches. Um grande começo de prova ontem do Léo Sanches e do Átila Abreu, lideraram quase toda a primeira hora na GT3 e sofreram com um furo de pneu. Aliás, furos de pneu foram uma preocupação constante na prova de ontem. Em certo momento tivemos aí 3 ou 4 furos sucessivos, massa escura saindo aí do AJR 80, que estava logo na frente
da briga dos GTs. O AJR 80 da Power Imports, que tem o Alexandre Finardi na pilotagem neste começo de corrida. E o Léo Sanches ali atrás dando um calorão no Ricardo Batista, que tenta ajudar o seu companheiro Kaká Bueno a conquistar o título na GT3. Exatamente, uma briga muito importante, e ali a gente sabe que o Ricardo Batista ficou uma etapa de fora e o Kaká Bueno é o único piloto desse carro que pode ser campeão, e ele está com vontade, como ele mesmo disse, ficou difícil, mas ele jamais desistirá. A gente está vendo aquela fumaça escura que você falou saindo do protótipo 80, me pareceu freio e parece que eles estão com problema de freio, inclusive ali agora no bico de pato a gente viu que ele está com certa dificuldade, travando demais as rodas ali. Olha lá, até os GT3 vão ultrapassando o carro 80. Quando aparece o aviso de drive-thru por queima de largada para o carro 11. O AJR do Emílio Padron, vamos ver o lance, aquele AJR dourado ali atrás, já abrindo, já saindo de trás do carro da frente. Seu companheiro da equipe Motorcar, o AJR 444 do Gustavo Quirilla. A direção de prova flagrando queima de largada, portanto, para o carro do Padron. É a última corrida do ano. Ontem, um fim de semana atípico, a gente já teve uma corrida na sexta-feira, uma corrida cheia de imprevistos, de incidentes e muito emocionante, e agora hoje a decisão do título. Olha o Franzoni colocando por dentro, desculpa aí, Panda, mas o Franzoni deu um passadão com a Ferrari em cima da BM do Léo Sanches. Pois é, enquanto eu estava falando, aconteceu essa ultrapassagem da Ferrari sobre o Léo Sanches, e a gente está acompanhando a decisão dos títulos das categorias que estão ainda quase todas em aberto. É praticamente, aliás, só o título da P2 Light e os carros da P2 Light pontuam também pela categoria P2. É só a P2 Light que está com a vida resolvida. Para você que não está familiarizado com o Império Endurance Brasil, são corridas de longa duração, carros de Gran Turismo, que são carros de turismo de alta performance, ou protótipos, que são aqueles construídos especialmente para competições. Os protótipos têm 3 categorias, P1, P2 e P2 Light. As limitações ocorrem conforme peso, potência, outras características de construção do carro. E os GTs têm 2 categorias, GT3 para os carros de maior desempenho e GT4, que são carros mais próximos dos carros de rua. Agora, esse carro que está correndo com a Stuttgart, ele tem um histórico de ter... Olha o lance da ultrapassagem, o Franzoni já embutiu na traseira do Xandinho. E tchau e bênção. A Ferrari volta e volta em altíssimo estilo. Vitor Franzoni voltando também a acelerar depois de muito tempo no Brasil. Coloca a Ferrari da Via Itália na liderança da classe GT3. Os GTs não estão deixando a gente respirar nesse começo de corrida. O 444 deu uma balançada ali atrás na saída do sol. O AJR 11, isso? Isso, 11, não. O companheiro do 444 isso, que está na terceira posição com o Gustavo Quirilla. Complementa seu raciocínio, por favor, Pandini, depois dessa bela manobra valendo a liderança da GT3 para o Franzoni, que vai ser ultrapassado aí pelo Emílio Padron, fazendo uma corrida de recuperação depois daquele drive-thru por queima de largada. Esse Porsche 911 GT3 que está correndo, ele tem um histórico de 100% de aproveitamento em termos de chegada, né? Nos 3 anos em que ele correu. Ele só deixou de receber a bandeirada uma vez por acidente, mas ele não teve nenhuma falha mecânica, nenhuma, né? Quando a equipe resgatou o carro, óbvio que tem uma preocupação, porque é um carro que não estava sendo usado em corrida, está desatualizado, né? Mas assim, o Marcel falou, olha, se a gente der 10 voltas tá ótimo, se a gente der 100 tá ótimo, se terminar a corrida já vai ser fantástico. Vamos largar. E a gente está confiante que o carro vai terminar, porque ele é um tanque, ele é muito resistente, esse carro. 100% de aproveitamento na categoria GT3, um carro que correu 3 anos, impressionante. É um negócio espetacular. Estamos com 15 minutos de corrida, 9 voltas completadas. Valeu ao Luiz Alberto Pandini pela sua participação. Ele está circulando aqui por Interlagos, volta com a gente na sequência. Já vamos ter revezamento aqui no nosso próximo convidado. O Davi Mufato está aqui com um ar pensativo, olhando pela janela, analisando criteriosamente o contorno dos carros, especialmente no trecho do Laranjinha. Enquanto o Davi se posiciona, vamos aos boxes. A primeira participação do Bruno Império, enquanto o McLaren da Blau dá um passadão no S do Senna em cima da BM do Léo Sanches. Ô, Bruno! A disputa na GT3 está realmente muito quente. Eu tô ao lado agora do Marcel Visconde. Falamos muito sobre o seu carro agora aqui, esse carro que você trouxe às pressas para essa prova, mas esse carro, como disse o Pandini, tem um histórico chegador, né, de completar sempre as provas, um carro de muita durabilidade. O que você espera desse carro, vamos chamar de carro reserva, que você trouxe aqui para Interlagos para substituir a Porsche que ontem acabou se acidentando? Na verdade não é um carro reserva, é um carro que foi substituído por uma atualização, mas em função dessa circunstância a gente
gente trouxe no limite esse carro, porque ele não liga faz 2 anos. A gente usa esse carro para fazer exposições, o carro fica guardado na loja, na fachada da Bandeirantes. Enfim, ele não estava nada preparado para isso, a gente fez uma força-tarefa. Temos vários componentes que já foram vencidos pelo tempo, mas é mais um espírito esportivo no processo do que necessidade de ganhar, de competir e tudo mais. É estar presente, tentar terminar em pé um campeonato que foi muito bonito para nós. Pro motor, ontem já tiveram problema de motor. Eles correram, aliás, com o motor emprestado da equipe do Sigma, né? Hoje estão com o motor emprestado do Sigma. Então, estava falando do Rob e do Sarin. Eles vêm num ano de endurance, que é exatamente acabando todas as provas e o máximo possível na frente, venceram uma corrida e vem pontuando. Tanto que na briga do campeonato são os únicos que tem que descartar alguma coisa hoje. É que ali é um trechinho curto. E o flap aqui que trabalha bastante também, né? Essa parte externa da frente do farol. Vamos ver aí o detalhe que o Davi chamava atenção. Fala aí, Davi. Foi na segunda perna aqui que me chamou atenção. Vamos ver se vai ser essa imagem. Que ele vai dar. Olha lá. Tá vendo? Mas a asa traseira abriu também. Foi ao mesmo tempo. Então o Serginho se emocionou. É possível, né? Ele levou sorte, porque abrir a asa ali num ponto aquele ali é complicado. Quando eu não tinha precisa reparado de tração, atrás. né? Ele me chamou, aderência. Por causa do amarelão ali nos flaps dianteiros, chamou atenção que ele abriu e fechou. Eu falei, opa, o que tá acontecendo? Mas veio com a faca nos dentes, como se fala. Pegou o vácuo do Pedro, ajudou também. O Pedro vaquinho ali, ó. Tinha colocado volta em cima dos dois e o Marcelo Ran retardou a freada. E aí foi salve-se quem puder. Os dois freando além do recomendável no S do Senna. Uma grande ultrapassagem do Marcelo, que está fazendo um fim de temporada. Fez grandes manobras lá em Santa Cruz do Sul também. E se destacando agora em Interlagos com o McLaren da equipe Blau. Ali você tem que jogar. Você aposta quem é que freia depois para matar a ultrapassagem. Né? Que era um motor reserva do Sigma e está aí de novo com problemas. Então talvez o problema nem seja só o motor em si, mas seja talvez em bomba de óleo ou alguma outra coisa do tipo. A gente sabe que esses carros são muito sensíveis. Chamado dos boxes, Bruno Império. Retificando informação sobre o protótipo 11, foi realmente, como colocou o Paiga agora, foi bomba de óleo, problema deles ali, então problema na pressão de óleo. E aqui na BMW do Átila Abreu e do Léo Sanches, na BMW M4, da categoria GT3, um toque entre o Léo Sanches e um carro da GT4 acabou ocasionando a quebra do triângulo. Eles estão tentando ver o que conseguem fazer para levar esse carro, que também é um dos grandes estreantes da temporada, de volta para o grid. Gabaritou, hein, Lipe? Então a gente é como a gente tinha pensado a princípio. Provavelmente eles se encontraram ali na entrada do mergulho, da descida do lago ali, e acabaram tendo problema. Boa impressão de novo. Não, será a Mercedes possível? GT4 tá chegando nele na reta, tá lento sim. Que coisa. Pedro Queirolo fazendo uma parada, o Quirila fazendo parada também. Olha, mas ao que me consta a janela não tá aberta. Vamos com imagens dos boxes. O Bruno Império já tá correndo por lá para saber o que está acontecendo. Olha, nessa última volta o Gimenez virou 35.4 e nessa agora, se ele não parar, ele vai virar muito mais lento. Olha só ali atrás o McLaren ficando encalacrado também atrás do carro da GT4, está gerando uma reação em cadeia de problemas. Lento, líder da prova o Gimenez, e a cronometragem apontando para a gente. Box para Pedro Queirolo no AJR 35 e box para os líderes do campeonato na geral e na P1, o Gustavo Quirila, parceiro do Vicente Origi. Olha, isso pode ser problema de combustível, Jefferson. Na mosca! É isso aí. Que a gente viu, a gente conversou muito com as equipes e eles estavam muito apertados de combustível. Eles disseram que talvez não conseguissem terminar os stints, e é por isso que a gente está vendo muita gente parando aí no box para dar aquele splash and go e depois fazer a parada. Que situação, olha, e o Davi Mufato que alertava e inclusive se mostrava confiante no carro dele, outra concepção de motor, e o Gimenez vai ter de fazer uma parada sem ter a janela aberta. Me parece até que a janela abriria nesta passagem, mas ela só abre quando o líder de prova passa pelo posto de sinalização da direção de prova e recebe essa placa aí por parte do fiscal, do responsável pela sinalização, que aí está. Lá atrás entrando mais um protótipo AJR também. É o 28. É o 28, né? Agora a janela está aberta. A janela está aberta, mas olha, a janela está aberta nessa volta ou o líder teria que passar pelo posto da direção de prova? Estamos recebendo informação da produção aí que a direção de prova abriu a janela, mas você vê aí que é uma parada para complemento de combustível. Essa parada não é válida ainda pela janela.
Não. A janela seria aberta completando essa volta. O Jimenez, se entrasse na próxima, poderia parar já valendo. Aí sim pela janela. Acabou o combustível. Gente do céu, Interlagos e suas interlaguices. Olha, se o McLaren ficar aí na pista, vai dar safety car, hein? Porque aí na subida, na junção, não tem o que fazer. Olha a esculhambação, o Marcelo Ran atravessa a pista para ficar pelo lado de fora e... Olha, não tá com o cara que vai chegar. Olha só que coisa, voando um pedaço de carenagem para todo lado. Fernando Fortes deu combate para cima do Ricardo Batista. Foi o espelho. A asa traseira da JR arrancou o espelho da Mercedes. Por causa disso. E você destacava ontem, e vale lembrar o pessoal que não esteve ontem com a gente na transmissão, que para você ter a janela aberta, para você parar no box, você precisa passar na reta e receber a janela de placa aberta. Não adianta o líder passar, receber a placa de janela aberta. Olha o Ran aí se arrastando para tentar chegar nos boxes, Lipe. Só para contextualizar aí pra galera. Vai lento. Vai dar safety car. Ele não vai conseguir chegar. Tá difícil. E aí onde ele tá é muito ruim. E é ruim agora para ele atravessar a pista de novo, né? Olha o pessoal da equipe Blau Motorsport indo até a entrada de box, porque no máximo ele chega até a entrada do pit. Quando tem aquela subidinha da entrada do box, dali certamente ele não passa. Talvez se arrastando até chegue até ali. Tem bandeira amarela no local, agitada lá atrás. Nada de safety car por enquanto. Se der safety car, agora dá uma esculhambação na corrida que eu vou te dizer um negócio. Bom, só para complementar, então não adianta o líder receber Olha o Sigma entrando no box, tirando um fino do McLaren. Meu Deus, vai, Lipe! Mas tudo bem, a prioridade é sua, momentos acontecendo aqui, você pode mandar bala. Estamos com muita movimentação nos boxes. A galera do camarote do Império Endurance Brasil de olho no que acontece no trabalho das equipes. Tempo regulamentar de parada de 5 minutos. O Sérgio Jimenez trouxe o Sigma também para os boxes. A Ligier está nos pits também com o Gaetano de Mauro. Jefferson. E o Bruno Império também tem chamado de lá. Enquanto isso, a Blau vai tentando trazer o carro aqui pra box. O pessoal tá chegando, eu tô com o Alan Codei preparado para entrar. Alan, vai pro carro, vai lá pro carro, depois a gente conversa. Agora conseguiu aqui, a McLaren da Blau Motorsport conseguiu chegar aos boxes. Vai fazer a troca de pilotos aqui, o Alan já está preparado para entrar. Tamanho padrão do tanque, no caso dos protótipos, é de 100 litros. E aí, este número pode ter alguma alteração conforme balanço de performance. Aquilo que a gente explicava ontem, conforme a graduação. Quanto mais graduados forem os pilotos, mais a equipe é, digamos assim, penalizada, com redução aí do volume de combustível que você pode usar no tanque, com acréscimo ou redução de peso, conforme a graduação dos pilotos. Essa graduação que é analisada pela comissão da Associação de Pilotos de Endurance, que é a responsável pela realização do campeonato dos carros mais rápidos do país. Apostando por dentro, ontem já teve um encontrão de um carro da Outlog com um dos Porsches. O Ferrari pagou para ver, botou por dentro, esparramou, vem de cara o toque entre eles. O toque entre eles não quis tomar a ultrapassagem, o Xavier, o Ferrari engrossou, foi para fora, foi para cima. Um show à parte da GT4 nesse momento de janela. Os dois lado a lado batendo portas como se a corrida acabasse na próxima volta, Lipe. Exatamente, disputa por posição e é aquilo. Ele precisa passar o 718 para tentar ir para cima do carro 21. Aparece em quarto e o Vicente Origi, que assumiu o carro líder do campeonato, a JR Amarelo 444, vem na quinta colocação. Poderemos ter a Ferrari da Via Itália, líder da GT3, ascendendo para o 6º lugar na classificação. Que trabalho do Vitor Franzoni. Vamos ver, essas imagens aí são recuperadas, vamos ver se esse carro aí vai confirmar essa 6ª posição. Agora, a Ligier do Guilherme Bottura, era pilotada pelo Gaetano de Mauro na primeira hora de prova. A Ligier, que estava na 2ª colocação quase meio minuto atrás, lidera com quase meio minuto de vantagem, 25 segundos de frente da Ligier, agora do Bottura, para o Sigma, que agora tem Aldo Piedade Júnior. O AJR Verde da Império, número 175 do Henrique Assunção, é o 3º colocado, está remando para não tomar volta da Ligier. Só esses 3 carros estão na mesma volta. 4ª colocação para Davi Mufato, a JR 35 precisou fazer splash and go. 5º lugar para os líderes do campeonato, Origi e Quirila precisaram de splash and go. 6º lugar para o César Ramos, parceiro do Sarim Cardesso e do Rob Pérez, precisaram fazer splash and go. O César Ramos até descontou uma volta, veja aquele contorno laranjinha, e lá atrás
aparece a Ligier. Chegou a ficar 2 voltas atrás o carro número 28. Teve mudança também na classe GT3. A Ferrari da equipe Via Itália havia assumido a liderança com uma bela vantagem na primeira hora de corrida, mas quem aparece na liderança agora é o Mercedes do Ricardo Batista, que duelava também com o McLaren do Marcelo Hahn, sofreu com pane seca. O McLaren do Hahn, aliás, está ficando nesse momento 2 voltas, uma volta na verdade, uma volta atrás dos líderes da classe GT3, caindo para a 7ª colocação. Na GT3 a contenda tem nesse momento a liderança desse aí, Ricardo Batista. Segunda posição da Ferrari da Via Itália com Chico Longo. Terceiro lugar, Júlio Campos, vencedor da categoria ontem com Guilherme Figueiredo. Quarto lugar para Marcos Gomes e Xandinho Negrão. A equipe mudou a estratégia, Xandinho não dobrou o stint, é o Marcos Gomes quem está agora no carro. A 5ª posição para o Porsche, campeão de 2017, a equipe Stuttgart com o Marcel Miller. Depois Alan Hellmeister aparece em 6º. O Alan Kodair do McLaren da Blau na 7ª colocação. Estou falando da categoria GT3 do Império Endurance Brasil. Exatamente, a gente... eu ia destacar isso, que basicamente para a Mercedes perder esta posição, né, e ficar em posição de perder o título, que é a 2ª colocação na categoria no momento, ela teria que ser ultrapassada por outro carro, que é um carro da mesma equipe, que seria o Mustang aí. De prova para o Mustang da Outlog é uma péssima notícia para a equipe, especialmente porque é um carro que poderia ser importante aí nas pretensões de campeonato. Quem vai herdar a 3ª posição na GT4, aliás, o Adalberto Batista já herdou, e o Henry Visconde aí com a BMW da Eurobike na 4ª colocação. Imagens especialíssimas produzidas pela nossa equipe, os detalhes desta grande decisão do Império Endurance Brasil, enchendo os olhos da gente, a última grande corrida de automobilismo na temporada 2022 no calendário brasileiro. É um espetáculo, hein, Lipe Paiga? Eu sou muito suspeito, né, porque eu gosto muito, acho a categoria que tem os carros mais rápidos, é a categoria que tem muita tecnologia embarcada, e o mais legal disso é que a gente vê os carros nacionais disputando a ponta aí, como a JR, como o Sigma. São carros muito fortes e são carros feitos aqui. É tecnologia nossa, é coisa nacional, e isso é muito legal, a gente mostrar a nossa força para o mundo todo, e a gente vê que são carros que estão tomando aí basicamente 15 segundos de um Fórmula 1 na pista de Interlagos, carros feitos aqui. A alegria da galera que frequenta os autódromos de todo o país, curtindo o Império Endurance Brasil. Passou nesse ano por Goiânia, Interlagos, Velotidá, Santa Cruz do Sul. A gente tem expectativa, quem sabe, de novas praças. O Davi Mufato já estava falando de uma expectativa de que o Endurance Brasil corra em Cascavel na próxima temporada. Tomara que isso se concretize. Tomara que isso aconteça. Tomara que o Rafa Matos esteja conosco também, acelerando uma dessas máquinas aí, entre uma prova e outra na sua carreira nos Estados Unidos, entre um churrasco e outro com seu velho amigo Paul Tracy, lá na terra do tio Sam. Contou pra gente, né? É amigo de um dos pilotos mais fantásticos e controversos do automobilismo. Só um detalhe antes que o Rafa fale: tá quebrado o suporte da asa traseira do lado esquerdo do carro que nesse momento seria o campeão na geral e na P1. Qual o tamanho do prejuízo que pode ter o AJR conduzido nesse momento pelo Vicente Origi, seu Lipe Paiga? Olha, pelo jeito nenhum, porque eles viraram na última volta 1:32,5, foram mais rápidos que o Pedro Mufato e que o Queirolo, e foram basicamente só meio segundo mais lento do que o protótipo Sigma do Piedade, que é o carro mais rápido da pista nesse momento. Eles viraram mais rápido que o Ligier dos líderes. Então tá tudo tranquilo. Olha o Queirolo descontando a volta. Olha, o Davi Mufato tá descontando volta. Os 3 primeiros agora no giro dos líderes, e o Sigma enquadrou a Ligier. Já tem em sua alça de mira a Ligier o Aldo Piedade Júnior, responsável pela tocada do Sigma nesta segunda hora de prova. Jefferson. Bruno Império segura aí que poderemos ter mudança de liderança a qualquer momento, porque o Sigma está muito perto, está tirando praticamente 2 segundos por volta nessas últimas passagens, Lipe. E agora entrando na reta, a gente sabe que o protótipo Sigma tem mais velocidade de reta, pode vir a ultrapassagem, inclusive ele pode abrir a asa móvel e conseguir
essa ultrapassagem com certa facilidade. Vamos ver como vai ser a partir do momento que ele chegar ali. Perdeu tempo por ali tentando se livrar do protótipo da P2 Lite. Olha o Sigma, o jeito que está montado na traseira da LG. O Aldo pode definir a ultrapassagem agora na junção. O Botura não complica. Então, tchau e benção. Aldo Piedade Júnior bota o Sigma de novo na liderança de prova. O Sigma P1 G5 buscando a vitória logo no seu primeiro fim de semana oficial na pista, Lipe Paiga. E que bela ultrapassagem, ele não esperou nem chegar na reta, ele teve aquele momento ali onde o Ligier foi atrapalhado, teve que tirar o pé e acabou colocando por dentro ali, antes da junção, fez a ultrapassagem, já subiu limpo, primeira posição. Vamos lembrar que é uma primeira posição importante, mas o Ligier não tem que economizar combustível, enquanto o Sigma ou vai ter que economizar um pouquinho no final do stint, ou vai ter que fazer aquele splash and go maroto que a gente já viu acontecer no primeiro stint. Box para Alan Hellmeister e Rick Bonadil. Box é o lugar de onde chama Bruno Império. É o Império Endurance Brasil ligado, você ligado conosco no Band Esportes, onde há 20 anos o esporte está em casa. Meu Deus! Lá em Ribeirão o pessoal está assistindo a corrida também. E nós estamos vendo exatamente o Marcos Gomes, o filho do Paulão Gomes. Terceiro lugar, que é mais do que o suficiente para Marquinhos e Xandinho levantarem a taça na classe GT3. Na P1 e na geral, por enquanto o título vai indo para Vicente Origi e Gustavo Quirila. Mesmo com aquela dificuldade na asa traseira, eles vão conseguindo um título que escapou deles na última etapa do ano passado. Chuva na hora final em Goiânia, ficou naquela entra, não entra, troca ou não troca pneu, problema de rádio. No ano passado não deu, mas por enquanto eles vão garantindo o título. Assim como a Mercedes de número 9, pilotada neste ano pelo Xandinho Negrão e pelo Marcos Gomes, vai conseguindo o seu tricampeonato na categoria GT3 2019, 2020 e 2022. A liderança da classe P2 Lite para Ricardo Hag e Mário Marcondes. Já tem o título da P2 Lite assegurado. Eles tentam ainda o título da classe P2. Quem é P2 Lite pontua também na P2, mas aí acho que só caindo um meteoro em cima do carro do Cláudio Ricci e do Fernando Poeta, que está muito bem, obrigado, na foto, para conquistar esse título da P2. Esse carro aí que é preparado pela equipe Motorcar, a mesma equipe do AJR que nesse momento seria campeão da P1 e da geral. O carro amarelo 444 que vai aparecer lá atrás com o Vicente Origi, e ao mesmo time que prepara também o AJR Dourado número 11 da turma capitaneada pelo Emílio Padron. O que você está achando? Vamos ver aí exatamente. A pista suja, muito bem, o pessoal está nos informando aqui. Eu ia justamente perguntar para o Rafa Matos até fora do ar, então vamos abrir o microfone, ele fala no ar. A pista está bastante suja e ontem a questão de furo de pneus, especialmente em função de alguns detritos pela percepção das equipes, foi um drama, Rafa. O que você está achando disso e de outros aspectos da prova até aqui? Isso é uma coisa que acontece muito, né, em corridas de endurance. Pelo tempo de corrida, vai se formando ali uma camada de borracha do lado de fora das curvas e detritos, fibra de vidro. Isso aí tudo pode causar algum estrago no carro. O que me impressiona muito é a performance do Sigma. É um carro que pela primeira vez colocaram o carro na pista e o carro está muito rápido. Eu acho que eles realmente são os favoritos para vencer essa corrida. Impressionante o tanto que o carro faz curva. Aquela asa traseira gigantesca, né? Com facilidade, né? Parece que coloca o carro onde quer com muita facilidade. Com certeza. É um carro que é impressionante a performance do carro, principalmente no miolo, quando eles ativam a asa móvel, o carro tem muita aderência. Então, muito legal de ver uma tecnologia brasileira com tamanha performance. É o Sigma que lidera a prova já com 5,2 de vantagem. Aldo Piedade Júnior em cima da LG do Guilherme Botura. Aí está o Alan Hellmeister, Mercedes GT3 da equipe J Davi, que o Alan divide com o Rick Bonadil. O Rick Bonadil que teria considerado fazer a sua preparação para esta prova, indo ao show do Pantera em São Paulo na quinta-feira, mas preferiu técnicas mais tradicionais. Bruno! Falando justamente sobre a Mercedes do Alan Hellmeister e do Rick Bonadil, eles estão com problema de bomba de combustível, por isso pararam aqui. A equipe J Davi resolveu encher o tanque, devolver o carro para a pista e ver se consegue completar a prova.
Pelo jeito, a questão do consumo de combustível vai ser um drama de novo. Essa informação aí dando conta da preocupação dos chefes de equipe. Nós estamos aí com 60 voltas completadas, 1h39 de corrida, são mais 15 minutos aproximadamente para o início da próxima janela, da segunda de 3 janelas obrigatórias. As janelas sempre são na passagem de uma para outra hora de corrida. Olha, o pessoal da Stuttgart aí trabalhando em um dos seus Porsches, ainda naquele carro do Bruno 718. Xavier, exatamente da classe GT4. Olha, Jefferson, o que eu queria destacar aqui é que o carro do Adalberto Batista e do Ramon Alcaraz, a Mercedes de número 121, está mais rápida do que a Mercedes do Marco Pisani, do Renan Guerra e do Leandro Ferrari. Se eles ganharem essa posição, eles estão 11 segundos atrás. Se eles ganharem a posição do carro 31, se a Mercedes 121 ganhar a posição do carro 31, o carro 21 da equipe Stuttgart, com o Jacques Quartiero, o Danilo Dirani e o Marcel Miller, fica em posição de título. Exatamente, esse carro que o Lipe falava do Adalberto Batista, que é da mesma equipe do carro do Hellmeister. Ah, não, esse é o GT3. Carro da GT3. São carros com pinturas iguais, mas um é modelo GT3, o outro é modelo GT4. Talento 28, candidato ao título, lento na pista e pelo jeito fica por aí mesmo. César Ramos na parte interna da segunda perna do S, já indo para o sol. Lento César Ramos. O carro que briga pelo título com o Sarin Carlesso e o Robbie Pérez vai ficando pelo caminho. Desculpa, Rafa, interrompi você. Tá com pinta que vai dar a bandeira amarela, hein? Exatamente. Safety. Ficando naquele ponto, poderemos ter o primeiro safety car. E aí todas as equipes, exceto a própria equipe do 28, jogam as mãos pro céu, porque é um alívio naquele problema de consumo de combustível. Aí está o carro 121, que é o outro carro da equipe J. Davi que a gente falava, que tinha nesse momento na ordem de 11 segundos de desvantagem para o Marco Pisani em outra Mercedes da equipe Outlog. E o carro do Batista e do Alcaraz pode cometer o crime se houver vitória do Porsche 21 da GT4 e o segundo lugar não for da Mercedes 31 da Outlog, é o Porsche GT4 da Stuttgart quem leva o título. Segue parado por ali o César Ramos. Estamos olhando pela janela da cabine. Por enquanto nada de safety car, mas entrou agora. Safety car, a primeira bandeira amarela da prova. Ô, Bruno Império, agora vai ter esculhambação de novo. É o safety car e o carro andou, mas que situação. Conta pra gente o que está acontecendo aí, Bruno. A equipe JLM Racing ainda não tem uma noção exata do problema que está enfrentando o César Ramos. Aparentemente, temperatura de óleo. Eles vão ver se conseguem trazer o carro para a box aqui para devolver para a pista. Esse que é um dos candidatos ao título, como você bem pontuou. Relargada, recomeça a prova. O Sigma na liderança e o Vicente Origi tratando de descontar uma volta da Ligier. Traz da carona o AJR 80 da equipe do Alexandre Finardi, também tentando recuperar volta. O AJR da Power Imports ocupando a 14ª posição na geral, 8º lugar na classe P1. Recomeço de prova conservador do Botura na Ligier e o Origi vai à caça do Sigma para tentar entrar no mesmo giro dos líderes. Estou curioso para saber a posição de pista do Mufato e o motivo dessa parada para a sorte da equipe durante a bandeira amarela. Pelo menos não perdeu aquela volta que ele tinha recuperado, mas perdeu muito terreno. Poderia estar realinhado no fim do pelotão e até entrando de forma mais incisiva na briga pela vitória. E o Porsche 718 voltou para a pista, hein? Voltou o 718. É engraçado ali que eu percebi que os caras não conseguiram pack-up, né? Eles não conseguiram reunir todo mundo para a relargada, então o grid ficou bastante espalhado. Detalhe flagrado pelo Rafa Matos, com toda a sua experiência no automobilismo dos Estados Unidos, onde essas questões sempre são primordiais e as relargadas, as bandeiras amarelas sempre são importantíssimas para o andamento de corrida, para você acertar a estratégia. Linda tomada dos carros no mergulho da junção. E a turma do Finardi, está indicado ainda o nome do Finardi aqui como piloto do carro. Pode ser também dos seus parceiros, ou o Márcio Mauro, ou o Arthur Leist. Eles fizeram uma bela prova ontem, terceira posição, se eu não me engano, dentro da classe P1. Jefferson. Olha só esse pelotão, pelo amor de Deus, é o pelotão do salve-se quem puder, Bruno Império. Exatamente, salve-se quem puder aqui também, né, no box da equipe JLM Racing. Estão tentando recuperar o carro do César Ramos
do Sarin Carlesso e do Rob Pérez. Ao mesmo tempo teve que fazer uma parada aqui no Splash and Go, o protótipo do Pedro Queirolo e do Davi Mufato, por conta do consumo de combustível elevado e não ia dar para fechar confirmado, Splash and Go, caindo um meteoro no box da equipe JLM, impressionante, tiveram que parar o Mufato e ainda trabalhando em cima do outro carro da equipe, que a equipe JLM tem esperanças de recolocar na prova. E o Júlio Campos virou 2 segundos mais rápido que o Batista nessa volta, vai partir para cima, eu acho. Essa briga tá boa, olha a imagem mostrando como tem sujeira na pista, especialmente na reta oposta, vira uma preocupação especialmente por aquela questão dos pneus, e o Rafa flagrou muito bem. 1.8 apenas a vantagem do Ricardo Batista sobre o Júlio Campos. A briga na GT3, a briga pela liderança da categoria também esquenta nesse momento. Aqui tem gente de tudo, deixa eu ver, GT3, P1, P2, GT4, P2 Lite, GT3, P2 Lite aqui também, tem GT4 tudo atrás. Tem tudo. Aí é um misturadão de Interlagos. Olha, e aí esse bololô aí, que tem gente mais rápida, gente mais lenta, gente que é melhor no miolo, gente que é melhor de reta. Então aí é onde você tem que ter cabeça no lugar, né, Rafa, e conseguir administrar da melhor forma possível para não ter um acidente. Afinal, ainda faltam mais de 2 horas de prova. Corrida de longa duração é consistência e pick your battles, né? Tenha certeza que você vai brigar com o carro que você tenha que brigar. Estamos de volta pelo Band Esportes com o Império Endurance Brasil. Já a abertura de janela. Tá todo mundo com as velas acesas nos boxes para que comece logo essa janela. Olha só essa disputa aí do Adalberto mergulhando para cima do 21 do Jacques Quartiero. Essa briga vale a liderança na classe GT4. Adalberto Batista chegou de forma impressionante e ali atrás o carro que lidera o campeonato. A Mercedes da Autolog com o Marco Pisani. O campeonato pode se decidir nessa batalha. Do jeito que está no momento, o Porsche da Stuttgart do Jacques Quartiero vai conquistando o campeonato, porque o Adalberto Batista conseguiu se colocar entre líder e vice-líder da competição. E aí pode ter bandeira amarela de novo, hein? Ficando parado aí o AJR 46. Parado a JR que era pilotado pelo Adriano Baldo, também no miolo do circuito. E aí vai funcionando de novo. Que coisa, situação parecida com o que enfrentou o número 28. Parou no mesmo lugar, inclusive, ali onde o César chegou a descer do carro e depois voltou. Será que é um aquecimento, o carro entrando em modo de segurança e daqui a pouco esfria e o cara dá a partida de novo? Rafa, com toda a sua experiência, o que você acha? Acho um dia não muito bom para os carros da JR, né? Parece, vendo de fora, que ambos os carros estão sofrendo com o mesmo problema de superaquecimento. Infelizmente o carro do César Ramos parece que o motor explodiu, mas parece que o carro está realmente entrando em modo de segurança. Aqui a briga pela GT3, vamos ver, tem muito bem, replay aí do carro do César Ramos, exatamente. E ele que tem um escapamento que sai para cima, né? A gente já viu que tem alguns carros dessa categoria, mesmo que usam o mesmo motor, um sai para baixo do extrator, outro sai ali no meio, entre a asa e o extrator, e esse aí, ele sai para cima, ele joga para cima. É interessante ver essas diferenças em carros iguais, com a mesma mecânica, mas que tem soluções diferentes das equipes. Aqui a briga na GT3, o duelo tá bonito, o Júlio Campos montou na garupa do Ricardo Batista, valendo a liderança, quase metade da prova, a janela de pits está aberta. E o AJR 46 conseguiu completar a volta em 2 minutos e 4, então não vingou aquela possibilidade de bandeira amarela, por hora está descartada. E o Júlio vai tentar pegar o vácuo agora. Embutiu o Júlio Campos para tentar assumir a liderança de prova, tentar vencer 2 provas do mesmo fim de semana pela categoria GT3. Coloca por dentro para tentar resolver a ultrapassagem lá na freada do S. Vem mais por dentro o Júlio. O Batista também
dificulta, mas não faz nenhum movimento brusco e o Júlio conclui a ultrapassagem. Tranquilo, na boa. Júlio Campos coloca a Mercedes, que divide com Guilherme Figueiroa, na liderança da GT3. E a batida. A batida. Carro com o Paulo Souza. O protótipo Tubarão 12. Batendo de traseira, mas ele vai levando pelo menos até o pit. Olha o replay aí. É no meio do enrosco, né? Brecou na grama, ele teve que desviar ali, acabou freando na grama. O 34 deu uma esparramadinha para a esquerda para tentar desviar também dos carros à sua frente. E o Paulo estava por ali e tinha só a grama do lado. Aí perdeu completamente. Parece que ele ficou prestando atenção no carro que estava à frente e perdeu o ponto da frenagem. Muita gente entrando nos boxes, a janela de pits está aberta. Por enquanto, ninguém com problema de pane seca. Acho que depois daquela entrada do safety car, a coisa vai ser um pouco mais tranquila. De modo geral, a liderança é do Sigma. Depois da entrada do safety car, já abriu 10 segundos para a LG do Guilherme Botturi. Tem 1 minuto e 8 de vantagem para o Davi Mufato, que está na terceira colocação. Só os 3 primeiros colocados na volta do líder. Olha aí. Aí está o Davi Mufato já encontrando outros carros. Tá virando quanto o Davi? 1:33.7. Eu acho que ele fez aquele stop and go para poder andar de pé no fundo o tempo inteiro. Eu achei muito interessante aquela parada, porque foi em safety car, então ele perdeu muito menos tempo e ele pôde voltar acelerando tudo e não tendo que controlar. Porque não adianta ele voltar colado atrás do carro que ele tem que disputar, mas sem poder, de algum modo, conseguir atacar. Então é melhor ele conseguir ter reabastecido e conseguir ir até mais longe na janela e muito mais perto da hora de fechar o box. Interessante agora, o Vitor Franzoni está voltando para a Ferrari. Na minha opinião, era o carro mais rápido no início da prova. Eles estão uma volta atrás, mas vai depender das bandeiras amarelas. Talvez eles consigam recuperar isso aí. E parou de novo, 46. No mesmo lugar. Outra vez a ameaça da bandeira amarela. É antes do bico de pato, né? Saída do Pinheirinho antes do bico de pato. Se entrar o safety car, faz toda a diferença. Muita gente já nos boxes. Tem 2, 4, 6, 8 carros nesse momento nos boxes. Inclusive esse aí que é o líder do campeonato na GT4. O Mufato está acelerando na pista. O Sigma, que é o líder, não entrou. A Ligier não entrou. O Vicente Origi, líder do campeonato com o 444, não entrou. Agora, talvez as equipes estejam esperando que se confirme a bandeira amarela, a entrada do safety car. Informação aqui que agora se movimentou de novo, andou de novo. O número 46 está intermitente o problema por ali. Na Stock Car que chegou a pingar até um pouco durante a corrida, depois parou, a gente achou que poderia cair tudo, a água não veio, foi meia dúzia de gota. Na Porsche tivemos a corrida longa também com chuva o tempo todo. E a minha casa, que é 10 km daqui, não estava chovendo. É verdade, o fim de ano está especialmente complicado na questão do clima em São Paulo. Mais ainda em Interlagos, em que o clima já é temperamental por natureza, né? Mas esse ano parece que mais do que nunca. E o Botura está aí firme e forte, está com a faca nos dentes, de olho arregalado, mordendo os beiços, adrenalina total. Preciso abrir caminho, mas agora já é tarde. Já foi. Infelizmente aconteceu o que aconteceu. Olha, eu costumo dizer para as pessoas que vêm a primeira vez a Interlagos, que nunca vieram, leve protetor solar, um chapéu, um boné, alguma coisa para a cabeça e casaco. As pessoas falam, mas como assim? Você nunca sabe o que vai acontecer. É isso por toda a questão de comunicação. Ele não tinha comunicação com o rádio para pagar esse segundo drive-thru e é por isso também que ele não... Opa, se encontraram. A viatura presidencial é o Henrique, não, é o Fernando Fortes que está no carro e o carro da equipe Tubarão com o Paulo Souza. Se acharam na junção. Nossa senhora, quase que o carro do Ricardo Hag acertou a JR. Passou perto. Que está ali ao contrário. Nesse momento, mas já com quase uma volta de desvantagem. E aqui problemas para Ricardo Hag. Título garantido para eles na P2 Light. Ele escapou da pista aqui na saída do Laranjinha. É, que coisa, viu? Pelo vidro da janela. Eu vi mesmo. O nosso Lipe Paiga. Vem aí caranguejando até os boxes o Ricardo Hag com o MRX, o terceiro carro preparado pela equipe Motorcar. Os 2 pneus furados ali do lado esquerdo. Ele teve um prejuizinho ali. Vamos ver se ele consegue só trocar os pneus e voltar para a prova
no ritmo que estava andando bem. Com isso, liderança da P2 Light no momento vai trocando de mãos. Edu Souza, Guga Guizo, Zé Vilela e Luiz César Oliveira Júnior assumindo a ponta com o MRX da equipe LT. A liderança na geral é do carro à esquerda da sua tela. Aldo Piedade Júnior, primeiro fim de semana do Sigma, tem 49,3. Ultrapassou agora, inclusive. Foi essa ultrapassagem que a gente viu ali, ele passando, porque estava lento o GT3, foi o ganho de posição do carro. 100 voltas, 101 voltas agora completadas. A liderança na geral ainda é do Sigma. A liderança na P2 Light é esse aí, carro da equipe LT Racing. Eduardo Souza na pilotagem nesse momento, ele é parceiro do Guga Guizo, do Zé Vilela e do Luiz César Oliveira Júnior. 16 minutos para o final e tem muita gente muito perto de comemorar, como essa turma aí, a turma da Outlog, o Mercedes GT4 número 31, com Renan Guerra na pilotagem, parceiro do Leandro Ferrari e do Marco Pisani. Eles só precisavam de um segundo lugar, mas vão terminando a temporada com vitória na categoria para comemorar e comemorar demais. E aí saindo uma fumaça aí do carro do Fernando Poeta e do Cláudio Ricci, que de qualquer forma já está com o título da classe P2 e a vitória, me parece, também na classe P2 garantida. Esse é Gustavo Quirilla, já sofreu tanto com vitórias e títulos que escorregaram por entre os dedos. Agora é seu parceiro, o experientíssimo Vicente Origi, quem está conduzindo a JR 444 e já começou a contar. Ô, Quirilla, tá nem respirando. É, que coisa. Mas o Quirilla é um cara corajoso. O Quirilla é um cara que corre de carro com o macacão do Pastor Maldonado. Então ele não tem medo do desafio. E está sendo recompensado agora com o título que está muito perto de vir na classe P1, a classe principal dos protótipos. Geral. E na classificação geral do campeonato. Para levar esse carro até a quadriculada no segundo lugar da categoria GT3, quando um sexto lugar já era suficiente. Sexto lugar que está sendo ocupado por esse aí, ó, o Porsche da Stuttgart. Vamos relembrar essa história, a história é maravilhosa, né? Depois do acidente de ontem, o carro foi totalmente destruído. E aí eles voltaram com esse carro aí, que foi o carro campeão em 2017, que foi usado até 17, 18, 19, e aí o carro foi aposentado, era usado só para eventos de Porsche Clube e eventos particulares da Stuttgart. O povo foi ontem, tirou ele da vitrine da concessionária, trouxe o carro para a pista e tá aí, a superação. Eles não sabiam nem se o carro tinha condição de funcionar. E este carro, este Porsche aí, que vocês estão vendo agora, ele tem 100% de aproveitamento nas provas em finalizações. Ele terminou todas as provas em que ele largou e esta é mais uma. Muito legal a equipe Stuttgart fazer isso, ter essa superação, botar o carro na pista e ter esse respeito com a categoria, vamos dizer assim. Concordo com você, Lipe Paiga. Que grande história da turma da Stuttgart também, não desistindo, colocando um carro que não funcionava há 2 anos, segundo o Marcel Visconti, e fazendo a sua participação, levando esse carro até o final nessa prova de Interlagos. Estamos a pouco mais de 1 minuto de esgotar o tempo. A prova tem 4 horas, mais uma volta de duração. Tem muito grito de comemoração entalado aí nos boxes. Tanto da equipe Sigma quanto da equipe Motorcar, acho que vai ter muita gente comemorando demais, tanto vitória quanto título e tudo mais. Aí está o carro de Sérgio Jimenez, aí está o Sigma, Sérgio Jimenez e Aldo Piedade Júnior. A Sigma Croucher que abriu o ano vencendo 1000 milhas em Interlagos, com o Sigma P1 G4, o modelo da geração anterior, vai fechando o ano com vitória, a primeira desse carro no Império Endurance Brasil, no primeiro fim de semana oficial de provas desse carro. O Jindra Croucher, que é um dos grandes incentivadores desse projeto, estava quase escondido ali atrás, a câmera nem flagrava ele. Tamanho nervosismo, tamanha tensão nesse momento. A tela indica que faltam 2 voltas para o final, oficialmente 2 voltas, já nem isso, 1 volta e meia para o final, para a primeira vitória do Sigma pelo Império Endurance Brasil, para o primeiro título de Vicente Origi e Gustavo Quirilla no Império Endurance Brasil, com a JR que está na 4ª posição da P1 e da geral. Que história, muito legal ver, faltando basicamente 1 volta, né? Quando ele passar na linha de chegada agora,
vai faltar uma volta para o fim, vai ser a última volta, você vai ver todo mundo tocando na ponta dos dedos, a gente está vendo já o próprio carro 99, o 35, esse aí 444, eles estão todos virando muito mais lentos já estão segurando o ritmo, porque é uma volta, ele vai passar e abrir a última volta agora. É na ponta dos dedos, vamos para a última volta de prova. Placa de última volta do campeonato da temporada do automobilismo brasileiro. A placa mostrada para Sérgio Gimenez, parceiro do Aldo Piedade Júnior, que conduz o Sigma, que está a 4.309 metros de sua primeira vitória do Império Endurance Brasil. Para fechar a temporada do mesmo jeito que começou e no mesmo lugar, no templo do automobilismo brasileiro, no Autódromo de Interlagos. Vai ter festa nos boxes da Sigma Croucher, que você vê aí, como vai ter festa nos boxes da Motorcar para o título que vem aí para Vicente Origi e Gustavo Quirilla. Vai ter festa nos boxes da Mateis para o título que vem aí na GT3 para Xandinho Negrão e Marcos Gomes. Já tem festa nos boxes da FTR para o título que já está consagrado para Fernando Poeta e Cláudio Ricci na P2. Já teve festa nos boxes da Motorcar para comemorar o título da P2 Light com o Ricardo Hag e o Mário Marcondes. E não menos importante, festa nos boxes da Autolog para o título da GT4 que se aproxima para a Mercedes de Renan Guerra, de Leandro Ferrari e de Marco Pisani. Sérgio Gimenez, é ele quem tem a responsabilidade de conduzir o Sigma até a quadriculada. Mergulho da junção, vai frear pela última vez antes de ver a bandeirada. Toca no freio Gimenez, depois daí ele não freia mais, aí é só pé trancado, aí é só pé no fundo. E quando baixar o pano, vai ser só punho erguido e grito que estava entalado na garganta, enfim liberado para comemorar a primeira vitória do Sigma no Império Endurance Brasil. Vem Sérgio Gimenez, vem para a primeira vitória do Sigma no seu primeiro fim de semana de prova. O Sigma B1 G5 estreia com vitória no Império Endurance Brasil, com Sérgio Gimenez e Aldo Piedade Júnior. Esse carro que teve tanta dificuldade em certo momento com quebras, depois a vitória que teimava em não vir. O título no ano passado escorregou na última hora de prova, com pista molhada, com indecisão, troca ou não troca pneu. O título foi para o outro carro do box da Motorcar, o AJR do Emílio Padrão e do Marcelo Viana. Jefferson. Esse ano não teve para ninguém, só teve para Vicente Origi e Gustavo Quirilla. Ô, Bruno Império! Os vencedores por categoria. Na P1 e na geral, Sérgio Gimenez e Aldo Piedade Júnior com Sigma. Na GT3, Ricardo Batista e Cacá Bueno de Mercedes. Na P2 Light, o MRX de Zé Vilela, Luiz César Oliveira Júnior, Guga Guizzo e Edu Souza. Na GT4, o Mercedes, também campeão, de Leandro Ferrari, Marco Pisani e Renan Guerra. Na P2, o MCR Grandam de Fernando Poeta e do Cláudio Ricci. Bem, chão, final de mais um programa Velocidade Máxima. Você viu a final da temporada 2022 da categoria Endurance Brasil. O programa fica por aqui. Um forte abraço e fique com Deus.